É um encontro muito importante e é um encontro que chama-se sobre política externa e a estratégia da política externa portuguesa. E não há dúvida que nós queremos ouvir a opinião dos jovens. E porquê dos jovens? Os jovens não são o amanhã, isso é mentira. Os jovens são o hoje. Portanto, para perceber quais são as grandes questões que o país, que a comunidade internacional, que a lusofonia, porque estamos a falar de 9 países irmãos, como sabe, que ainda por cima tocam vários continentes, que a lusofonia está no continente americano, através do Brasil, e é através da nossa diáspora, que às vezes esquecemos disso também, mas está também na Europa através de Portugal, está em África através de 5 países irmãos, e está na Ásia também, a Ásia Pacífica, através de Timor-Leste. Portanto, reunir este pensamento dos jovens para falar sobre estratégia e política externa faz todo o sentido. O grande tema este ano também que nós falamos é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, precisamente. Portugal é um país multilateral. A grande maioria dos jovens insistiu na importância do multilateralismo, insistiu na importância das Nações Unidas, umas Nações Unidas funcionais, que de facto sejam o teatro do mundo, onde o mundo se concentra, onde o mundo se une e onde o mundo deve resolver os seus problemas. Que é exatamente isto que se ouviu em alguns jovens, estão decepcionados muitas vezes, porque onde se deveria discutir os problemas e resolvê-los, muitas vezes em vez de resolvê-los, ampliamos os problemas. Portanto, aquilo que ficou aqui identificado é quais é que devem ser as prioridades de Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas no próximo biênio. Aquilo que se concluiu nestas intervenções é que Portugal deve utilizar o seu lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas para ser a voz da lusofonia. Há de perguntar, mas existe alguma forma de estar da lusofonia? Existe. Todos os países lusófonos apostam em pontos. Nós falamos muito na questão das pontes, nós falamos imenso na questão do diálogo, nós falamos imenso na questão da concertação. Ou seja, isto é um pensamento lusófono, não é apenas um pensamento português, porque posso lhe garantir que os brasileiros pensam como nós, posso lhe garantir que os angolanos pensam como os brasileiros e pensam como nós. É uma questão cromossómica, não faço ideia o que é. Universal até. Universal até, porque é isto que nós somos. Os lusófonos, nós somos a favor do diálogo. Agora, muitas contribuições aqui, muitas sugestões, muitas ideias, não é verdade? O senhor disse que isso tudo vai para um Policy documento paper. Agora. E vai para onde depois disso? Esse documento, em que aparecem todas as sugestões que são passadas, não aparece quem as dá, mas aparecem as sugestões que são passadas. Sim. Vai ser um documento que é elaborado pelo IPEDAL e que nós entregamos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos fazer agora a questão de entregar também à Presidência da República de Portugal e com todo o gosto, por exemplo, vos enviar para também darem a conhecer ao mundo lusófono através da ONU News, dar a conhecer quais são as sugestões que são feitas neste lugar com os jovens sobre a política internacional e, neste caso específico, sobre os 2 anos do lugar de Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas sugestões podem chegar lá, então, de acordo com a sua avaliação para esses 2 anos? Claro, o que nós queremos é ser operativos. E como sabe, os jovens são muito exigentes nisso, já não querem ficar só para conversa. Aliás, eles próprios dizem que estão muitas vezes decepcionados, que a gente fala muito e não faz nada. E, portanto, temos que dar este exemplo, que é aquilo que eles querem, tem mesmo que ser feito. Nós estamos a falar por exemplo, África. A África é um continente cheio de jovens. A maioria do continente africano é jovem. Por acaso a Europa não é, mas a maioria do continente africano são jovens. Portanto, quando nós falamos que estas são as opiniões dos jovens, é a opinião da maioria do povo africano, ponto. Na Europa também, nós precisamos muito de jovens, nós precisamos de ouvir os jovens, e esta é uma oportunidade. E posso lhe garantir que as opiniões que são saídas dos jovens não são opiniões infantis, são opiniões muito válidas, e teve a ouvir, e aliás comentava-me isso há bocado, são opiniões muito válidas, que a nossa obrigação, como mais vai dizer que temos cargos políticos e de responsabilidade, é não só ouvi-los, como fazer aquilo que eles pedem. Agora o senhor decidiu fazer esse evento com a cooperação da CPLP, que completa 30 anos. Eu gostaria de saber a sua opinião, onde a CPLP deve estar daqui a alguns anos, no futuro próximo? A CPLP, é bom que a gente tenha esta noção, que às vezes falamos da CPLP, parece que é uma coisa muito abstrata. A CPLP é o resultado da vontade de 9 países. Portanto, a CPLP será muito grande se os 9 países quiserem. Não basta 1, nem 2, nem 3, é preciso os 9. Portanto, acho que é um princípio muito bom dentro da CPLP, que é somos todos iguais.
Ou seja, não é para o Brasil ser o maior, que é o que manda mais. Não, o Brasil manda. São Tomé também Paridade. manda, imagino, que tem 100 mil habitantes, 130 mil, mas mandamos todos. Portanto, a CPLP é o conjunto de uma vontade coletiva de 9 países. Ponto. Eu acho que devia de haver uma agenda comum a estes 9 países. E repare, se nós tivermos uma agenda de interesses comuns, até da diplomacia mundial, entre estes 9 países, nós chegamos a todo o lado. Chegamos à América Latina, através do Brasil. Chegamos à Europa, ou à União Europeia, através de Portugal. Chegamos até à ASEAN, através de Timor-Leste. Chegamos a organizações de integração regional africanas, através dos vários países africanos. Portanto, uma agenda comum da CPLP é fundamental. E uma força que precisa ser melhor utilizada. Repara uma coisa, como é evidente, todas as organizações podiam ser melhores, as Nações Unidas podiam ser melhores, e ainda bem que somos críticos e exigentes. Sim. Eu acho que isso é sinal que a coisa é importante e que está viva e é vital. Eu costumo dizer, sou tão entusiasta da CPLP que até sou crítico. Porque sou entusiasta, porque se não fosse entusiasta era-me igual. Portanto, eu acho que devemos ser críticos com a CPLP no sentido de processos de melhoria. Podemos melhorar? Podemos. É fácil melhorar? Pode não ser fácil, mas é possível. E ter sempre esta noção, nós estamos a falar de 9 países, às vezes não é fácil reunir novos países. Porquê? Porque são países às vezes que pensam diferentes, têm agendas diferentes. Agora, isso não é um problema, é uma mais-valia. Agora temos é que encontrar o que é que nos une. E como o senhor muito bem disse, conseguiram hoje, não é verdade, com o seu trabalho, com o trabalho da embaixadora secretária executiva Fátima Jardim. Para terminar, o seu país tem um programa, no programa de governo, a decisão de fazer da língua portuguesa língua oficial das Nações Unidas até 2030. Vai dar tempo? Repara uma coisa, é evidente que isso tem custos e é bom que também se tenha esta noção. A língua portuguesa não é falada só em Portugal. A língua portuguesa não é só dos portugueses. Portanto, se tem que haver um investimento, por exemplo, a língua portuguesa ser uma língua oficial nas Nações Unidas, esse investimento deve ser feito por todos, porque o português também é a língua do Brasil. Ou seja, resumindo isto, se for para pagar alguma coisa já, agora vamos dividir a conta por todos, pela simples razão, porque todos são donos da língua portuguesa, que a língua portuguesa, os donos não somos nós os portugueses, somos também donos, mas não somos os únicos. Incluindo as diásporas, diria eu, não é? acionistas, a diáspora, portanto, temos que ver isso. Agora, era um bom investimento, e repara uma coisa, no dia que a língua portuguesa for uma língua oficial nas Nações Unidas, isto é ótimo para Angola, isto é excelente para Moçambique, é fantástico para o Brasil. Portanto, tem que haver um investimento. Segundo me dizem, o investimento é muito elevado do ponto de vista financeiro. Eu tenho alguma esperança que a inteligência artificial diminua muito o custo desse investimento, mas ficava muito feliz. Falo como português, falo como lusófono, mas tenho a certeza que Angola ficaria felicíssima, que a sua língua, que a língua angolana é o português, fosse falada como língua oficial nas Nações Unidas. Paulo Neves, presidente da IPDEL, muito obrigada pela sua conversa Foi com um o gosto, News. foi um gosto. Prazer foi meu.